Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. Galerinha, essa é a nossa aula 3.1. Vamos lá, então, iniciar? Olha só, hein? Vamos ficar atentos, presta bem atenção, abre o caderninho de vocês, já vai anotando aí, ó, tudo que vocês precisam saber. Quando estiver falando, coloca a palavrinha. Ixi, o professor usou uma palavra nova. Já assina aí essa palavra nova, que aí vocês já vão começando a se habituar, acostumar, né? Verificar, sempre comparar esses termos técnicos sobre o sistema SAFs que nós estamos falando, e aí você sempre tem um caderninho de anotações. Claro que acompanhando aí com os slides que vocês receberam dos nossos professores presenciais, tá bom, galera? Qualquer dúvida, preocupa não, que a gente vai estar olhando aí na hora da revisão. Dá uma olhada lá na tela. Olha só, aula 3.1. Na aula 3.1, nós vamos falar sobre os sistemas agroflorestais. Conhecidos como o quê, prof? São conhecidos como SAFs. SAFs, S-A-F. Sistemas agroflorestais. Então, nós vamos ver aí, ó, o significado, né? O que são, quais são os sistemas SAFs, as suas características, o que distingue um sistema do outro, quais os objetivos das SAFs, os SAFs, né, que são sistemas, onde são aplicados os SAFs e benefício que ele pode trazer, tanto, pessoal, aqui para o tio, tanto isso para a área da agricultura quanto da pecuária. Claro que eu vou logo deixar uma coisa clara aqui para vocês, que sempre estaremos fazendo comparações com as atividades, com os manejos que são realizados dentro desse sistema para a prática da pecuária e os manejos que são realizados nesse sistema para as atividades agrícolas, tá bom? Claro que isso vai estar relacionado sempre com uma estrutura aí do ecossistema. Vai estar sempre ligado com as características ambientais aonde a propriedade se encontra, ok? Olhada aqui na tela, meus queridos. Então, e os seus benefícios. A habilidade para essa nossa aula é identificar os sistemas agroflorestais, classificar os sistemas agroflorestais em relação às suas propriedades, características e itens que separam, né? Caracterizam o que é quais são as características do sistema SAF para a pecuária. Será que o sistema SAF para a agricultura também são os mesmos? Olha aí na tela. Sistemas agroflorestais. What do you say? Não. What do you say? What is this? O que é isso? O que são sistemas SAFs? Chamado pela abreviação SAF, SAF. O sistema agroflorestal é uma forma de uso da terra na qual se resgata a forma ancestral de cultivo, combinando espécies arbóreas, lenhosas, como frutíferas ou madeireiras, com cultivo agrícolas e ou animais. Esta combinação pode ser feita de forma simultânea ou em sequência temporal, trazendo benefícios econômicos e ecológicos. Então, meus queridos, vamos aqui. Agora, vem aqui para o tio. Eu peço para cada estudante agora, pega um caderninho de anotação, tá bom? Já deixei aqui na tela, ó, vou pedir para deixar na tela para vocês irem acompanhando umas palavras para que possamos, então, nós mesmos, reformular o conceito, o significado de SAFs para cada um de nós, para cada um de vocês, da vivência que vocês têm aí na propriedade de vocês. Claro que o conceito, né, nós estamos vendo aqui, ó, o conceito, ele é bem abrangente. Então, vamos colocar, vamos correlacionar esse conceito com a vivência de cada estudante, seja o estudante que está num ambiente agrícola,
ou um que está somente... Perdão, não é ambiente agrícola, o ambiente ele é rural. Mas na atividade agrícola, ou na atividade da pecuária, ou estudante que faz as duas atividades, tanto a agrícola como a pecuária. Temos, né, na propriedade, temos estudantes que trabalham somente com agricultura, tem outros que trabalham somente com pecuária, com criações de animais. Tem estudantes que estão fazendo as duas coisas. Então, nós vemos aqui que o conceito ele pode ser direcionado somente para as atividades de agricultura, ou somente para a atividade de pecuária, ou as duas ao mesmo tempo. Mas, enfatiza que isso é feito de uma forma progressiva. Ok? Aumenta aqui para mim, meu diretor. Então, vamos lá. Ó. SAFs, ele é abreviado, SAF, Sistema Agroflorestal. Então, aí, ó, é uma forma de uso da terra. Então, vamos lá. O uso da terra, eu vou marcar aqui, ó. É uma forma de uso da terra na qual resgata o cultivo ancestral. Eu vou dar uma pausa aqui, que eu quero explicar. Vamos interpretar isso aí para o dia de hoje, porque... ó, por que para o dia de hoje, professor? Porque muitos, ao lerem isso, podem se equivocar falando que é como, professor, uma forma ancestral de cultivo, mas como é que fica o sistema de produção quando nós falamos de produção industrial? Vem aqui para mim. Uma produção de alta escala. Nós já estamos acostumados, nós vivenciamos numa época que uma atividade agrícola, aonde eu tenho prática de horticultura. Então, para quem faz atividade de horticultura, planta hortaliças, né, leguminosas, cenoura, alface, quem planta repolho, cebolinha, agricultura, tá bom? Ou então, para quem faz atividade também relacionada com a agricultura, da fruticultura, pomares, cacau, maçã, manga, maracujá, abacaxi. Então, nós temos aqui horticultura, temos fruticultura. Só que quando a gente lê e fala assim, uma forma ancestral, professor, quando a gente faz cultivo, tá, de hortaliças na horta, de uma forma que você consiga combinar um implemento de você usar sementes, tomar cuidado ao usar, não se usa tipos de agrotóxico, não se usa... Então, tem que tomar cuidado em relação a isso, que é uma forma de você fazer atividade, uma atividade cultural, sem prejudicar todas aquelas estruturas que vivem no solo, que nós tivemos lá no primeiro ano, os nutrientes do solo, os micro-organismos. Mas como é que isso é possível, professor? Realizar esse tipo de prática, porque nós sabemos, quando é de subsistência, quando você pratica a atividade de horticultura, fruticultura, que não é em alta escala, que requer uma qualidade do fruto, um tamanho, a homogeneidade desse fruto, mamão, para que chegue até o supermercado, para que chegue na feira, tem que ter uma quantidade... Claro que nós sabemos que se utilizam vários implementos, né, agrícolas para poder fazer isso. Mas o que significa fazer isso de forma ancestral? É conhecer a estrutura do ambiente que você está para amenizar ataques de praga, amenizar as condições do solo para que não interfira no processo de suscetibilidade da cultivar, ok? Então, não é porque a gente está colocando aqui o sistema SAFs como uma forma de cultivo ancestral, né, que nós estamos regredindo, mas é conhecer
todas as estruturas daquele ambiente e fazer com que aquele ambiente auxilie no processo de cultivar. Realizar a horticultura, a fruticultura, a silvicultura, que também está relacionado com produção de madeiras. Madeiras que vão auxiliar no processo industrial, como a gente fornece isso em condições econômicas, sem afetar o ambiente, sem necessidade de ocorrer esse processo de desmatamento. Ok? Aumenta aqui para mim, por favor. Combinando, isso é a parte somente do vegetal, combinando espécies arbóreas, lenhosas, como frutíferas ou madeireiras, e também cultivos agrícolas ou, aqui, meus queridos, animais. Então, quando a gente fala em relação de produção animal, aqui, Putinho, quando nós falamos de produção animal, todas aquelas práticas que nós vimos lá no 2º ano sobre criações de bovinocultura para corte, para leite, suíno, criação de coelho, criação de aves, criação de jacaré, criação de galinha de corte, postura, todos os tipos de criações, que é a parte da pecuária, lembra? Pecuária envolve todos os tipos de criações. Agricultura é a parte de plantação vegetal, seja na horticultura, olericultura, silvicultura, fruticultura. Então, na parte de criações, como é que está o sistema SAFs? Como você realiza esse processo de inserir determinada criação em um meio sem prejudicar, sem fazer com que ocorra processos de desequilíbrios ecológicos. Então, nesse momento, a gente coloca que essas combinações podem ser feitas de forma simultânea. Como simultânea, professor? Você faz o processo SAF de realizar de forma agroecológica na agricultura e na pecuária ao mesmo tempo, se na sua propriedade você já tem esses dois tipos de atividade. Ou você faz escalonada, ou você faz ela gradualmente. Ok? Como você faz isso, professor? Como se tem a possibilidade de ter essa conscientização de que produções agrícolas e produções da pecuária podem estar relacionadas sim com o meio ambiente, sem ocorrer o prejuízo de desequilíbrios ecológicos. Quando a gente fala de desequilíbrio ecológico, pessoal, eu estou falando de forma macro. Existe desequilíbrio ecológico do ecossistema do solo, desequilíbrio ecológico do ecossistema hídrico daquela propriedade, desequilíbrio ecológico dos fatores abióticos e bióticos que reconstituem todo aquele ecossistema e que está interligado também, não só com o ecossistema, porque são vários ecossistemas que nós podemos encontrar em determinadas propriedades, mas aí todo aquele bioma que nós vimos na aula anterior relacionado com o bioma amazônico e, claro, com as características e peculiaridades aqui da Amazônia Ocidental, onde se localiza o estado de Rondônia. Ok? Aumenta aqui para o tio. Então, aqui, agrofloresta é um sistema ancestral de uso da terra, que vem sendo praticado por milhares de anos por agricultores de todo o mundo. Uma ciência que se compromete a ajudar agricultores a incrementar a produtividade, rentabilidade e sustentabilidade à sua terra. Então, aqui, ó, já observamos que existe um objetivo, né? Existe não é bem assim um objetivo, é um objetivo, mas é uma forma de conciliar ou auxiliar o sistema agroflorestal, quando fala que são esses sistemas ancestrais de uso da terra. Então, qual é o objetivo?
auxiliar, ajudar as atividades dos agricultores em incrementar produtividade, rentabilidade, de forma sustentável nas atividades agrícolas. Eu sei que aqui está escrito agrícolas, porque muitas pessoas, quando colocam agrícolas, atividade de agricultores, já relacionam tanto a pecuária quanto a agricultura. Tá bom? Mas é diferente. A agricultura se utiliza em produções de vegetais e pecuária em produções de criações, né? Animais. O sistema agroflorestal, nas suas diferentes modalidades, então prestem atenção, o sistema agroflorestal, ele tem sim o quê? Diferente, vamos lá. Ele tem diferentes modalidades. É uma alternativa econômica, ecológica e social. Prof, oi. Só me explica uma coisa. Alternativa econômica. Pessoal, os produtos advindos de sistemas agroflorestais, ele tem sim embutido nele um valor para um mercado específico. Então, economicamente e ecologicamente, isso reflete nas questões sociais em relação à agricultura, às práticas agrícolas, né, que já são desenvolvidas atualmente, elas são menos agressivas. Ela não tem produtos, né, que venham prejudicar toda aquela questão social em alterações de temperatura, alterações do clima em relação aos processos de umidade relativa do ar, períodos de estiagem mais prolongados, etapas de chuvas em relação às alterações. Aí nós vamos ver como isso acontece. Então, nessas alternativas econômicas, ecológicas e sociais, viáveis para o fortalecimento das práticas da agricultura e também da pecuária. Promovem benefícios como aumentos da produção, do nível de emprego. Isso aqui é porque precisa de mão de obra. E da renda dos produtores rurais. Sempre primando pelo desenvolvimento sustentável com respeito ao ambiente. Nos SAFs, árvores e arbustos são cultivados de forma interativa, com cultivos agrícolas, pastagens e ou animais, visando a múltiplos propósitos, constituindo-se numa opção viável para melhorar a utilização do solo, reverter os processos de degradação dos recursos naturais, aumentar a disponibilidade de madeira e alimentos e de serviços ambientais. Vamos lá, então, vamos falar sobre isso, né? Professor, quando fala que os sistemas SAFs são cultivos de forma interativa, o que significa que vai ser? O que vai estar sendo interativo aí com a agricultura? Pastagens e animais. Aqui para mim, olha só, meus queridos, interativo, porque dentro de um sistema de criação, exemplo, bovinocultura, para o sistema de corte, não há necessidade de desmatamento dentro dos sistemas SAFs.
Os animais vão ao pasto juntamente com a floresta. E aí sim eles realizam o processo de pastagem sem a necessidade de derrubar áreas e mantendo sim a sua preservação. Na tela a gente falou ali, ó, melhora a utilização do solo, tanto para pastagens quanto para atividades agrícolas. Não se usam implementações agrícolas, tratores pesados para ficar removendo aquele solo, ocorrendo degradação dos processos físico-químicos daquele solo. Coberturas mortas são utilizadas de forma a auxiliar. Exemplo, quando você utiliza cobertura morta, o sistema radicular faz com que evite, o sistema radicular daquela cobertura morta, evite que o solo se torne compacto. A cobertura morta também auxilia que as pancadas de chuva sejam amenizadas, também para evitar a compactação do solo. Não tendo máquina pesada para estar ali por cima daquela área, também vai auxiliar esse processo de amenizar a compactação daquele solo. E o que isso é bom para o solo, professor? Ele fica mais aerado. E esse solo aerado vai possibilitar que os micro-organismos existentes ali realizem todos os processos, né, químicos para disponibilizar os nutrientes. Porque durante o processo que você está usando a cobertura morta ou incorporar essa cobertura morta no solo, ocorre a decomposição daquele material, daquela massa verde, devolvendo ao solo todos os nutrientes necessários para você colocar as cultivares a serem desenvolvidas entre as árvores, porque são árvores que você pode utilizar também para o sistema de produção de madeira, tudo interligado. Mas aí tem que tomar um cuidado, né, prof? Porque cada vegetal tem uma necessidade nutricional. Então, dentro desse processo, uma coisa a gente não pode deixar de fazer, é fazer a análise desse solo, para verificar a quantidade, né, o complemento de nutrientes que tem que ser realizado. E aí, professor? Nesse momento, quais são como é que é feita essa complementação de nutrientes quando a gente não se usa, né? Não se usa química, né? Adubo químico dentro do sistema SAFs? Aí nós vemos, então, com o processo de fazer compostagem com as fezes daqueles animais que estão fazendo o processo de pastagem. A compostagem, né, a composteira, auxilia a melhorar a qualidade do solo, a manter a estrutura físico-química daquele solo natural e fazer com que os micro-organismos do solo, que realizam os processos de decomposição e disponibilidade dos nutrientes, favoreçam que tenha um solo com os minerais e os elementos necessários para aquela produção. Lembrando que se evita o processo de lixiviação na utilização de cobertura morta. Ok? Comenta aqui para mim. Já aumentando a disponibilidade da madeira, alimentos e serviços ambientais. Objetivo dos SAFs: identificação dos mecanismos ecológicos da floresta. E no caso dos trópicos úmidos, as agroflorestas sucessionais parecem ser um modelo mais apropriado na tomada de decisão com relação ao cultivo da terra. Aqui nesse exemplo, pessoal, a gente pode observar que dentro do sistema SAFs, né, nós temos a formação de floresta primária, floresta secundária, e temos que tomar cuidado nesse processo de formação de floresta secundária. Exemplo, dentro da sua propriedade, quando você quer restaurar, resgatar uma área que sofreu desmatamento, queimada ilegal, ou ocorreu muitas vezes
a queimada, né, pode ocorrer por forma natural, devidamente ter ocorrido um tempo de estiagem, né, seca, prolongado, e aí vem alguma queimada de forma natural e você quer resgatar quando a floresta está em processo secundário ou em áreas de sucessão natural. É bom fazer um levantamento dos vegetais que estão, desses arbustos ou árvores que estão sendo desenvolvidas nessa região. Desta forma, você verifica o processo de manutenção da área e o processo de qualidade na formação de sistemas de produtos ecológicos. Esses processos de sistema e sucessões ecológicas estão relacionados à alternativa da cultivar utilizada para a implementação. Exemplo, professor, muitos se utilizam não só do processo de produção de banana, mas a produção de cacau para auxiliar na implementação de um sistema que está degradado ou um sistema que está em processo de reflorestamento. Uma forma de sistemas de produção ecológico mais sustentável, com menor uso de insumos externos. Então, sempre se utilizar de matéria orgânica da própria floresta. Isso vai favorecer e auxiliar. A gente pega maravilhas, né? Pega coberturas mortas, como folhas, galhos, para manutenção do solo e qualidade da umidade desse solo. Aqui, ó, nessa foto, depois eu vou ler o sistema, mas nessa foto você perceba que nós fizemos uma integração. Milho, tem banana, e aí, ó, tem uma horticultura. Então, você está vendo aí plantação de couve. Então, tem como você... É como você faz intercalar, né? Você intercala. Mas o que a foto mostra? A foto auxilia aí, ó, no processo de cobertura morta. Se é utilizado muitas coberturas mortas, tanto para a integração, favorecendo com que aquele solo fique um solo úmido, não ocorra processo de compactação. Dessa forma, os micro-organismos desse sistema vão favorecer todo o processo de decomposição e retorno desses nutrientes. Claro que entre, né, as linhas de produções, vamos lá, quais são as linhas de produções, professor? Nós temos aí a banana, milho, couve, intercalado. Bem no cantinho aí, pessoal, tem produção de tomate. Só que nós temos que levar em consideração o espaçamento, levar em consideração o processo de sistema de irrigação, se esse sistema de irrigação vai ser realizado por... Claro, vai ser não. Esse sistema de irrigação tem que ser por gotejamento. Não pode ser por aspersão. Nesse que a gente faz intercalações de cultura. Aí, na figura, nós estamos vendo milho, tomate, couve, banana. E aí, o que chama a atenção é o processo de manutenção do solo, como se fosse uma microfloresta que vai se mas vai conseguir realizar o processo de manutenção dos nutrientes necessários para que ocorra esse desenvolvimento. Então, diversificar o cultivo da terra com a inclusão de plantas de ciclos curtos e médio. Esse é uma questão que devemos levar em consideração. O ciclo do sistema de produção, ele tem que ser curto, médio. Esse longo, pessoal, eu vou até frisar ele aqui, ó. Por quê, prof? Tem que levar em consideração que as necessidades nutricionais de cada cultivar utilizada tem que ser diferente. Professor, mas quando o senhor fala que as cultivares têm que ser diferentes, aqui para mim,
quando o senhor fala que as necessidades da cultivar têm que ser diferentes uma da outra, é claro que isso vai favorecer que não ocorra desgaste do solo, mesmo porque a cobertura morta vai auxiliar nesse processo de restaurar esses nutrientes. Só que tem uma coisa, nesse sistema, pessoal, não é de alta escala. Não é uma escala que você vai poder ofertar um produto ao mercado. Mas nós vamos ver o processo de potencialização desse sistema. Como nós vamos chegar lá em realizar o processo de escalonar essa produção. Lembra, o sistema SAF se utiliza de um processo de produção agricultura, no processo de produção da pecuária, de forma a realizar nenhum dano ao ambiente onde ele está sendo produzido. Então, nós vamos mostrar para vocês como aquela palavra que eles não estavam usando, né? Uma forma empírica de plantar, mas gradativamente vai se potencializando esse processo de produção. Aumenta aqui para a minha tela. Então, isso vai favorecer o quê? Que diminui os riscos, né, para o mercado em relação ao agricultor, dando uma variedade da cultura ou também de espécies de animais com valor econômico e comercialização. Elevar a qualidade da vida do produtor. Aqui, meus queridos, quando ele fala sobre elevar a qualidade da vida do produtor, isso significa falar que o produtor não vai estar exposto a agrotóxicos, não vai estar exposto a produtos, né, a produtos químicos, e aí também não tem aquele processo, né, de estar mecanizado, realizando processos que podem prejudicar durante o processo todo de produção. Aumenta a tela para mim, por favor. Melhorar e diversificar a produção de alimentos, ofertas e serviços. Exemplo, polinização, ciclagem da água e nutrientes, além de fertilidade do solo, entre outros. Isso em relação ao processo de material, né? A cobertura morta utilizada no solo. Polinização, como se tem menos produtos químicos utilizados, isso não vai afugentar os insetos, os agentes polinizadores, que no sistema SAF são importantíssimos. Não tem quando eu mostrei ali, pessoal, ó, mostrei dentro desse sistema integrador. É um exemplo de sistema integrador. Milho, banana, couve, tomate. Para cada um desses vegetais, temos diferentes agentes polinizadores. Diferentes agentes polinizadores. Isso favorece com que ocorra o quê, professor? Um aumento dos agentes polinizadores. E aonde são aplicados sistemas SAF? Eles podem ser aplicados em áreas de restauração de floresta, recuperação de áreas degradadas, desenvolvimento de uma nova cultivar, ou cultura, ou atividade agrícola. Com isso, meus queridos, com isso, o sistema SAF são um consórcio de cultura agrícola, com espécies arbóreas, de estratos de folhagens alto, médio e baixo, que plantadas juntas, na época certa, controlando a competição, ajudando o desenvolvimento de cada cultura. Excelente! O SAF vem se destacando na agricultura familiar e na permanência do homem no campo. Antes, né, os pequenos agricultores trabalhavam com monocultura. Apenas culturas de cada vez. Agora, no sistema SAF, são novas tecnologias utilizadas, onde a gente pode sempre intercalar uma cultivar em relação ao tempo que
você vai produzir, o tempo de colheita, evita com que ocorra, né, o processo de ataques, de pragas em épocas totalmente diversificadas, favorecendo a diminuição desses agentes, né? Porque quando você trabalha somente com monocultura, o que acontece, professor? Você esgota, né? Trabalhar com monocultura, você esgota todo o processo natural da estrutura, não só do solo, mas como nutricional desse solo. A utilização de sistemas agroflorestais se justifica pela necessidade de associar a produção agropecuária com serviços ambientais tais como sequestro de carbono, aumento do estoque de qualidade da água, conservação do solo, diminuição da erosão. A diminuição da erosão é aumento da biodiversidade e dos sistemas de produção. Eu vou destacar isso porque é muito importante. Os sistemas SAFs, olha como vocês estão aí mostrando, isso está em processo de integração, né? Está associado aqui, ó, ele auxilia, ele ajuda nesse processo de sequestro de carbono, aumento do estoque de qualidade da água. Por quê, professor? Evita também ocorrer o processo de lixiviação, gente. Quando ocorre lixiviação dentro do sistema de produção, o solo perde todos os nutrientes. Não só o solo vai perder os nutrientes, mas como as estruturas físico-químicas do solo, um solo arenoso, né? O solo ele é arenagiloso, mas pode ficar totalmente arenoso se você não tiver um cuidado em relacionar a cultivar que você está utilizando e também a implementação de sistemas mecânicos que podem favorecer o desgaste desse material. Quero lembrar que o solo da Amazônia é um solo que ele não é que ele é pobre. Lembra da nossa última aula? É um solo que ele tem as suas propriedades para aquelas árvores que são nativas, que são totalmente diferentes de quando a gente fala uma cultivar, que é bem mais exigente. Conservação do solo, claro, porque dessa forma nós vamos não só plantar determinada cultivar, mas também retirar desse solo só os nutrientes necessários para cultivar que está naquele período de produção. Depois ocorre a troca, a intercalação e retorno desses nutrientes, como a gente pode utilizar esses volumosos, diminuindo, então, a erosão, aumentando a biodiversidade, e não só a biodiversidade, né, gente? Aumentando os processos de produção também. Aqui para mim, meus queridos, ó, finalizando, então, sobre a introdução do que é o sistema SAFs, quais são as suas características, aonde eles podem ser utilizados e de que forma nós podemos realizar essa implementação, ou seja, gradativa ou concomitante. Ou eu faço isso de forma dentro da agricultura ou da pecuária e também sempre tendo aquela visão de que você pode utilizar o sistema SAFs para recuperações de áreas degradadas. Galerinha, daqui a pouco a gente volta para fazer então um bate-bola, jogo rápido, rever esse assunto sobre sistema SAFs. Vou deixar vocês aí daqui a pouco. Não vou deixar, não. Vou voltar já para a gente fazer o bate-bola, porque vai ter atividades para a gente desenvolver, tá bom? Tchau, tchau.